Título: Novas pesquisas sobre a medida do nível intelectual nas crianças da escola. O método que nós propomos com o Dr. Simon para medir o nível intelectual das crianças não passou despercebido. Ela recebeu elogios, levantou críticas. Nós acreditamos ser útil retomá-lo e aperfeiçoá-lo, colaboradores dedicados, dentre os quais nós ficamos felizes em citar Sr. Bichon, Levistre, Morlet e Vanet, diretores da escola em Paris, Sra. Thévenet, diretora da escola em Paris, Senhorita Giraud, Sr. Jian, alunos de nosso laboratório e várias outras pessoas juntaram fatos novos que nos permitiram trazer modificações importantes ao plano primitivo. Reticências. Uma palavra para concluir. Fica claro nessas pesquisas uma ideia extraordinariamente interessante. Eu já anotei em meus artigos anteriores, mas talvez sem insistir suficientemente. É só hoje que eu vejo o alcance. Essa ideia pode se apresentar primeiro como uma crítica aos erros antigos. Durante muito tempo, os psicólogos buscaram estabelecer correlações entre as experiências. Eles estudavam nos adultos e mais frequentemente nas crianças algumas aptidões que lhes pareciam diferentes, e em seguida eles queriam saber quais relações ligavam essas aptidões. Pesquisa legítima, certeira e sempre atual, mas, na maioria das vezes, ela não pôde conduzir a nenhum resultado sério, de forma que esse cálculo das correlações tornou-se uma das questões mais enfadonhas da psicologia. Nós entendemos agora por quê. É porque as aptidões estudadas não eram o objeto de um exame bastante profundo. Contentava-se com uma experiência ou duas, assim, para tomar um exemplo fácil sobre o qual nós poderíamos discutir. Estudamos por testes curtos e rápidos a sugestionabilidade pelas linhas, depois pelos pesos, depois pelos dilemas, e em seguida examinamos se tal criança sugestível a uma forma de prova o eras a outras, e naturalmente nunca encontramos nenhuma correlação considerável. Uma pesquisa americana publicada neste mesmo ano chegou a essa conclusão. No entanto, o que devemos fazer primeiro, e sobretudo no período de tateamento em que nos encontramos, não é uma confrontação de testes, uma pesquisa analítica de suas correlações, mas justamente o contrário. Se podemos dizê-lo, ou seja, um estudo global de seu significado, um cálculo de sua resultante. Tanto é perigoso pesquisar se uma forma de sugestionabilidade está ligada a outra, quanto é vantajoso buscar agrupar todas as provas de sugestionabilidade, de fazê-las um bloco, de chegar à conclusão de uma classificação dos alunos sob esse ponto de vista, e de pesquisar em seguida se os alunos mais sugestionáveis são mais jovens, mais dóceis em classe, ou têm tal
qualidade mental mais acentuada que os alunos menos sugestíveis. É o que nós tentamos pela medida da inteligência. Nós generalizamos todas as provas, supondo que elas iam mais ou menos nos mesmos sentidos, e nós chegamos a uma classificação dos alunos sob o ponto de vista da inteligência. Qual é a razão de proceder assim? Ela é evidente. Ela se apoia sobre esse princípio que é um teste particular, isolado de todo o resto. Não vale grande coisa que ele é submetido a erros de todos os tipos, sobretudo se ele é rápido, se ele é aplicado em crianças da escola, que é o que dá uma força demonstrativa. É um conjunto de testes, um conjunto do qual conservamos a fisionomia média. Isso parece ser uma verdade tão banal que mal vale a pena expressá-la. É, ao contrário, uma verdade profunda. E o bom senso será tão insuficiente para adivinhar essa pretensa banalidade que até agora ela foi constantemente desconhecida. Um teste não significa nada. Repitamos intensamente, mas 5 ou 6 testes significam alguma coisa. E isso é tão justo que poderíamos quase chegar a dizer: pouco importam os testes, contanto que eles sejam numerosos. A favor, citarei o que constatou senhorita Gerald, ultimamente aplicando em alunos um método de medida de inteligência que foi imaginado por nosso colega Sr. Ferrari. Esse método é composto, um pouco como aquele de Blin, por uma longa série de questões que fazemos a sujeitos. As questões são frequentemente mal formuladas. A senhorita Gerald fez uma crítica minuciosa que mostrou que de uma quarentena dessas questões só podemos reter 8 ou 10. De resto, eu me apresso a acrescentar que essa crítica não deve atingir o autor desse questionário, que não o organizou para o estudo de crianças, mas para o estudo de doentes. No entanto, apesar dessa imensa maioria de questões mal feitas para crianças, o resultado massivo está longe de ser ruim. Chegamos a constatar que o número de questões às quais ele é bem respondido aumenta regularmente com a idade. O que é o critério da prova? É necessário, então, que o princípio desses métodos que nós empregamos seja excelente, para que eles possam levar a conclusões tão úteis, mesmo quando eles são mal realizados. É então, sobretudo, sobre esse princípio da multiplicidade de testes que é necessário chamar a atenção dos psicólogos. Sem nenhuma dúvida, tiraremos desses métodos um grande partido no futuro, para o estudo das aptidões, do caráter e mesmo do estado fisiológico, enfim, para a realização da medida em psicologia individual.